livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. E a palavra do Senhor nos diz essa noite: e o Senhor chamou Samuel novamente, pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli, e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai deitar-te, e sucederá que se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. Glória a Jesus. Podem sentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Não vou mais orar porque o nosso diácono já orou. Glória a Jesus, porque esse Deus é lindo, esse Deus é fiel. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero aqui esta noite voltar um pouco mais na Bíblia para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde Ana não tinha filhos. Ana tinha uma adversária chamada Penina, mas ela não tinha filhos. E Penina tinha vários filhos, mas Ana não tinha nenhum. E por isso Penina criticava Ana e zombava de Ana. Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz até no ventre estéril. Porque Ele é Deus de providência, porque sempre há esperança. Só que Ana, uma vez ao ano, o seu esposo subia com as suas esposas para orar ao Senhor e dar sacrifícios ao Senhor. E Ana chorou aos pés do Senhor, se lamentou aos pés e pediu ao Senhor um filho. Ela chorava tanto que Eli achou que ela estava embriagada de vinho. E nas escrituras diz que ela diz: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu sou atribulada. E ele disse: então vai, e que a tua petição o Senhor venha conceder. E Ana conseguiu gerar e nasceu Samuel. Irmãos, por que eu estou voltando um pouco? Para poder falar aqui do chamado de Samuel. Para nós vermos que a mãe de Samuel, ela primeiramente não tinha, e ela pediu ao Senhor um filho, e Deus deu a ela um filho. Ela, quando teve o filho, ela foi até Penina mostrar aquele filho. Olha aqui, Deus me deu, eu estou te mostrando. Simplesmente deixou a criança ser desmamada e depois levou a criança até o lugar onde ela pediu. Onde ela pediu aquele milagre, ela levou a criança até lá e lá deixou para a criança ser serva do Senhor. Ela entregou o filho que Deus deu a ela na mão do Senhor. Tudo aquilo que tu estás pedindo, onde tu estás entregando? Meu Deus. Tudo que tu pedes ao Senhor, como estás pedindo? Como estás entregando ao Senhor o teu pedido? Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que ela entregou seu filho para o sacerdote criar no Senhor. Só que naquela época a casa do sacerdote não andava muito boa. Então eu vou fazer uma comparação para vocês aqui. Muitas vezes pessoas do mundo aí fora diz assim, quando pega um pai
que é, ele diz assim, tá vendo ali, ó, tá o pai e tá o filho. Porque aonde você cresce, você tem a tendência de copiar aquela pessoa que está dentro do seu lado, dentro da sua casa. Por isso que muitos aí fora dizem isso. Se você é uma boa pessoa, a tendência dos seus filhos será ser boas pessoas. Se você serve ao Senhor, a tendência do seu filho é servir ao Senhor. Aleluia. Qual era a tendência de Samuel na casa de Eli? Samuel tinha tudo para dar errado na casa de Eli. Por que ele tinha tudo para dar errado na casa de Eli? Porque na Bíblia nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Baal. Não conheciam a Deus e não serviam a Deus. Viviam fazendo coisas erradas, se prostituindo e fazendo muitas coisas erradas dentro do templo. E o seu pai, que era o sacerdote, não advertia seus filhos, não dizia a seus filhos o que era o certo e o correto a ser feito, porque Deus dizia: Eli, é para fazer assim, 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 e os filhos dele faziam errado, e ele dizia: Senhor, mas são meus filhos, e fazer o que queria. A fama foi tão grande que toda Israel sabia o que os filhos de Eli faziam. E o que eu quero dizer é isso, irmão. Porque sempre há esperança para a tua vida. Sempre há uma esperança para o teu caminho. Sempre há uma esperança. Porque nem todos que são criados com exemplos maus seguem os maus caminhos. Nem todos que estão fazendo algo de errado vão fazer também aquilo que o outro faz de errado. Porque Deus, Ele vai dar discernimento a você do que é certo e o que é errado para você fazer. E Samuel foi levado para aquela casa, onde eu disse que Deus fazia tempo que não falava. E o que eu quero dizer, irmãos, quem aqui não escuta a voz de Deus? Meu Deus. Quem aqui não escuta Deus falar? Eu conheço muitas pessoas que eu conversando com elas, e ela diz que nunca escutaram a voz do Senhor falar com ele. Nunca escutaram Deus falar com ele. Mas Deus fala todos os dias e ele não escuta. Deus fala a todo momento e o povo de Deus não quer escutar. Deus fala todo segundo e o povo... Sabe por quê? Porque muitas das vezes não quer compromisso, não quer renúncia, não quer seguir ordens. Vou dar um exemplo. Se você vai para o quartel, lá dentro você vai seguir ordens. Mas por que você vai para a casa do Senhor e aqui dentro você não quer seguir ordens? Meu Deus. Porque ordens são feitas para serem cumpridas. E os filhos de Eli não queriam cumprir as ordens que Deus mandava, dizia ao pai. Sabe o que aconteceu? Deus manda um profeta falar a Eli o que vai acontecer com ele e com a família. Mas mesmo assim não adiantou, ele continuou fazendo as mesmas coisas, os filhos de Eli. Continuaram fazendo as mesmas coisas. Eu vou usar o de casa. Eu vou usar o de dentro de casa para falar. Sabe por quê? Porque Deus usou uma jumenta para falar com o ser humano. Ele usa quem quer. Ele usa quem quando ele quer. Samuel, nas escrituras diz que Samuel crescia na palavra do Senhor. Samuel era uma criança que tinha ido para a casa de Eli para ser criado por Eli, para servir ao Senhor. E na palavra do Senhor diz que ele ainda não conhecia o Senhor.
que ele não tinha conhecimento ainda do Senhor, porque o Senhor não tinha falado com ele ainda. Por isso que quando Deus fala com ele, ele confunde a Deus com a voz de Eli. E vai até o quarto de Eli e diz: o Senhor me chamou? Eu estava lendo essa mensagem, e se fosse comigo, porque quando eu era criança eu era muito mole, tinha muito medo das coisas. Se fosse comigo, um negócio desse, porque Deus sabe como fala e com quem fala na hora que fala. Deus, na época que eu era criança, falasse comigo assim, eu ia correndo e lá no quarto dele eu ficava lá e não voltava mais pro meu quarto mais não, com medo, porque Deus falou com ele 3 vezes e 3 vezes ele foi pro quarto de Eli e depois voltou pro seu quarto. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer falar com você, não quer falar com você no quarto de ninguém não, ele quer falar no seu quarto. Porque o louvor que foi louvado hoje diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Chegou a hora de... Porque Deus quer falar contigo naquele lugar, em secreto. É o que ele quer falar contigo em secreto, para que ele venha te recompensar em público. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então vou explicar uma coisa que acontece muito dentro da igreja. Porque muitos escutam a voz do Senhor. Porque para ter uma comunicação perfeita, temos que ter um emissor, temos que ter um receptor, temos que ter a mensagem, temos que ter o idioma, e muitas das vezes existe um ruído, porque o ruído só serve para atrapalhar. Então, quando Deus está na igreja dele, quando a gente chega na casa do Senhor para escutar a voz do Senhor, ele é o emissor. Nós estamos recebendo, nós somos o receptor que recebemos a palavra do Senhor. O que ele passa é a mensagem, que é a palavra do Senhor. O idioma que a gente fala é em português, porque se ele nos conhece tão bem, que se ele fosse falar em inglês aqui, a gente não ia entender. Poucos são que iam entender, porque já fizeram algum curso de inglês. Mas é o português que ele fala conosco. E sabe qual é o ruído? O ruído é quando você está do lado do seu irmão conversando, ou lá fora, sem prestar atenção no culto, sem prestar atenção em Deus falar. Aleluia! Ou está com cabeça baixa no celular, ou cutucando o irmão. Esses são ruídos que acontecem dentro da igreja. Por isso que o povo de Deus não escuta mais a voz de Deus. Porque para você escutar a voz de Deus falar, você tem que ter atenção. Você tem que prestar atenção, tem que abandonar as outras coisas e prestar atenção naquilo que ele está querendo falar contigo esta noite. Não é o que eu, Marcos, quero falar, é o que o Senhor quer falar, o que Ele tem para ti essa noite. Qual é o teu chamado? Tu já se perguntasse para Deus: qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu chamado, Senhor? Porque você não está em vão aqui na igreja. Samuel não estava em vão na casa de Eli. Samuel não foi levado até a casa de Eli em vão. Você não veio até este lugar em vão. Se você está nesse lugar é porque Deus tem algo com você neste lugar. Se você está aqui é porque Deus... Mas muitos dizem assim: eu só louvo, eu não vou pregar não. Né, meu pastor? Eu só vou louvar, eu não vou pregar não. Mas você já perguntou ao Senhor se seu chamado é só louvar? Seu chamado pode ser louvar, pode ser pregar, é de tudo. Mas muitos, eu só faço pregar, eu não vou louvar não. Você não precisa ser cantor para louvar não. Você tem que adorar ao Senhor. Se você louva mesmo sem saber, com a voz rim, mas você está louvando ao Senhor, você está adorando a Ele, você está engrandecendo o nome dEle. Olha aí, ó. Não precisa ter voz para louvar não. Não precisa ter medo, não ter vergonha. Sabe por quê? Quando essa igreja começou, eu nunca soube louvar e nunca soube tocar violão.
Mas como eu via que não tinha um violão, não tinha ninguém louvando, e a gente tinha que ter adoração, eu comprei um violão e vim sentar aqui, sem saber tocar, aonde ele está. Quando eu olhei para ele aí, eu lembrei de mim mesmo. Deus fez a mim mesmo. E eu comecei a louvar e adorar, e graças a Deus, levantou tantos que hoje eu, graças a Deus, não preciso mais, porque eu não sei. Mas eu quis me esforçar para que outros viessem a aparecer. Talvez se eu não tivesse feito isso, Deus não tivesse trazido tanto levita para essa casa. Aleluia. Deus, Senhor. Então eu não sabia naquele momento o propósito de Deus. Aleluia. Eu não sabia o que Deus Aleluia. queria comigo. Eu não sabia o meu chamado. Meu Deus, Mas Deus chamou da mesma forma e hoje eu sei o meu chamado. Sabe o que é meu chamado? Meu chamado é para ajudar quem precisa. Fiel demais. Ele sabe onde coloca você. meu Deus. Ele sabe onde você tem que estar. Porque a gente não sabe não, mas ele sabe. Se ele colocou Samuel na casa de Eli, mesmo com todo aquele erro, ele sabia o que estava fazendo. Ele colocou Eli ali para consertar, para fazer um na casa de Eli. E é tão grande o chamado de Samuel, porque Samuel, ele escutou, ele foi dormir e escutou Deus chamar: Samuel, Samuel. E sabe o que eu vejo com isso? Deus, quando chama assim, Samuel, Samuel, Ele tem pressa de fazer algo na tua vida, na minha vida, na vida de Samuel, como ele teve lá no livro de Êxodo com Moisés. Quando ele chamou Moisés na sarça ardente, ele disse: Moisés, Moisés. Glória a Deus. Quando ele chamou Abraão, na hora que Abraão ia sacrificar seu filho Isaac, ele disse: Abraão, Abraão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele foi chamar Saulo, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos esses tinham chamado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você tem da mesma forma Aleluia. o chamado do Senhor para a sua vida. Meu Jesus. E Samuel, como era um menino, e não sabia que era Deus que estava falando com ele naquele momento, porque às vezes a gente deixa passar despercebido e não sabe que Deus está falando. Ele foi até o quarto de Eli e disse: Eli, o Senhor me chamou? Ele disse: não, Samuel, ei, vai dormir. Samuel foi dormir. Daqui a pouco Samuel escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele vai para o quarto de Eli de novo e diz: o Senhor me chamou? E ele diz: eu não lhe chamei. Vai continuar dormindo. E ele volta para o quarto. Na terceira vez ele diz: Samuel, Samuel. E Samuel chega no quarto de Eli novamente e diz: o Senhor me chamou? E Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel e disse: vai para o teu quarto deitar-te, e quando escutares a voz novamente, tu diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque Eli deixou seus filhos fazerem coisas erradas, mas ele sabia quem era o servo e quem era o Senhor. Porque ele diz: quando escuta a voz, diz assim: fala que o teu servo ouve. E ele era o Senhor. Então, porque ele não obedeceu a voz do Senhor e fez, mas ensinou a Samuel certo. Os filhos podem até não ter aprendido a fazer o certo, mas Samuel fez o certo. E essa palavra é tão tremenda, porque na palavra diz que Deus estava lá naquele lugar. Meu diácono, o senhor pode abrir sua Bíblia, por favor? O livro diz, o verso 10. O senhor pode ler esse verso, a interpretação de uma é diferente da outra. Na palavra do Senhor diz que Deus estava naquele lugar. 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: então veio o Senhor
E ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala que o teu servo ouve. Aleluia. E ali esteve Glória. o Senhor Samuel à espera dele, esperando por ele. Samuel volta para o seu quarto, se deita, fala: Samuel, Samuel. E o servo ouve, porque ele aprendeu a escutar a voz de Deus. Ele não confundiu mais, porque ele, daquele momento em diante, ele ia saber que era Deus que falava com ele. Você sabe que Deus fala com você? Você sabe que Deus está falando essa noite com você? Tremendamente essa noite, comigo e com vocês. E Samuel escutou. Você sabe que é uma coisa na Bíblia, um menino que Deus falou com um menino. Às vezes os grandes de dentro da casa fazer, mas quem faz são os meninos. Porque Deus colocou esses meninos aqui, ó, as meninos que eram crianças. Porque que os grandes não quiserem falar a palavra do Senhor, vai ter os meninos que falem. Samuel, ele foi para o quarto dele, um menino. No seu quarto, um menino, isso a voz do Senhor e um profeta de dentro do quarto. Ele já não saiu mais um menino. Ele podia ter menino na idade e na estatura, mas ele já, porque ali manda chamar ele. E Samuel, o que o Senhor, ele já sabia que Deus tinha falado com ele. E ele diz: Samuel, não me escondas nada, nem encubras. Deus falou, você me diga. E Samuel, tudo o que era para ser dito. Mas Samuel tinha escutado de outro profeta. Mas às vezes o ser humano é tão falho que ele quer escutar de mais de um profeta e fazer o que Deus tem para fazer na vida dele. E ele ainda foi tarde demais, no momento em quando ele reconhece que realmente estava errado, porque os seus dois filhos foram mortos no Senhor. Porque Deus dá, mas Deus também tira. Samuel obedeceu. Nesse texto ninguém vai saber, Samuel. Mas Samuel mais nada menos que foi o profeta que ungiu o rei Davi. Deus moldou Samuel dentro da casa de Eli, fez ele crescer como um grande homem, como um grande profeta, um grande sacerdote. Herdou o sacerdócio sem ter linhagem. Porque Deus, quando faz assim. Não importa você não tem nada, não é nada. Mas se Deus quiser fazer você ter, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. É o que faz. Amém, irmãos? Amém? Porque esse Deus é fiel, esse Deus é lindo. É maravilhoso demais. Eu não sei o teu nome, João, mas